Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. 1 Samuel, capítulo 8, segunda parte, do versículo 5. Está mais uma vez entrando no ar o programa O Caminho da Vida. É com muita alegria que pedimos autorização para entrar aí onde você está e para compartilharmos a palavra do Senhor mais uma vez contigo. Estamos também querendo que você entre em contato com o programa para colocar as suas opiniões acerca deste programa. Você pode fazer isso através do nosso e-mail, que é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. E você também pode acompanhar esse programa e programas anteriores através da nossa página na internet, programa ocaminhodavida.blogspot.com, ou então entrar em contato conosco através do Facebook, que é Facebook/O Caminho da Vida. E com isso você pode sugerir pautas para os programas futuros. Nós também gostaríamos de fazer um pedido a você que tem acompanhado o programa O Caminho da Vida. Pedir que você ore por esse programa, pedir que você interceda junto a Deus por ele e pedir também que você faça a sua divulgação pessoal acerca desse programa. Agora, por exemplo, você pode lançar a mão do telefone ou da internet e enviar um convite via fone ou mensagem para algum amigo, para que ele sintonize nesse canal que você está assistindo, para que ele acompanhe também o programa O Caminho da Vida. Hoje nós vamos falar no programa O Caminho da Vida acerca de política. Nós estamos às vésperas da eleição e nós precisamos abordar esse texto aqui nesse programa que tem a intenção de ser contextual na realidade do Brasil. Nós também queremos colocar à disposição a nossa produção para que você entre em contato por telefone, que aqui para a região 44 é o 8414-3940. E também nós temos o serviço do Disque Paz, que é uma palavra amiga para todas as horas da vida. Você também da região 44 pode ligar no 3025-3333. Por conta como eu disse, da situação política do país, do momento em que estamos vivendo, tempo de eleições, nós temos como o nosso tema de hoje, na revista Didaquê, Desafios da Atualidade, o cristão e a política. E nós queremos compartilhar sobre isso com você. Não saia daí, vamos voltar com um momento de debate aqui no programa O Caminho da Vida com o tema O Cristão e a Política. Já voltamos. Olha, eu recebi essa entrada aqui para infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida. Nós, como dissemos na abertura, vamos falar acerca de política, uma vez que esse é o nosso último programa antes das eleições para presidente, governador e etc. O texto que nós utilizamos, que foi o de 1 Samuel no capítulo 8, trata acerca da situação que o povo de Israel estava vivendo. Era um povo que tinha por seu governante o próprio Deus. E Deus estabelecia juízes para com esse povo. E esses juízes governavam em nome de Deus. Mas então acontece isso do povo rejeitar a teocracia, que foi aquele texto que nós lemos. Eu vou até pedir para o Felipe lançar de novo, enquanto eu comento, para o Felipe lançar de novo em tela esse texto para que você possa ler o capítulo 8, versículo 5, segunda parte de 1 Samuel. E esse povo faz esse pedido para Samuel. Eles não querem mais serem governados por Deus. Eles querem ser governados por um rei, porque todas as outras nações tinham um rei. Portanto, no capítulo 8, versículo 7, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto ele te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. E aí você está vendo ainda o texto de 1 Samuel 8:5, que é a reclamação do povo. Queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece nos outros países. E nesse versículo que eu disse, Deus responde a Samuel: não foi a você que eles rejeitaram, Samuel, foi a mim. Eles não querem ser governados por mim. E por causa disso, os anciãos
passam, na verdade todo Israel passa a ter sobre si o governo de um rei. Uma das coisas que nós percebemos é que a partir de então eles começam a sofrer com as consequências de se ter um governante separado de Deus, que faz conforme dá na cabeça dele. Surgem guerras, disputas pelo trono, surgem brigas por causa do poder, e muitos dos governantes que sobem ao trono não temiam a Deus como deveriam, e não somente se desviavam dos caminhos do Senhor, como levavam toda a nação a se desviar dos caminhos do Senhor. Nada, isso resultou, alguns séculos mais tarde, na extinção de 10 das 12 tribos de Israel, quando foram levados para o cativeiro. Foi a consequência de terem um rei segundo o coração deles, e não segundo o coração de Deus. Eu quero encerrar esse comentário aqui sobre isso, lendo os versículos 4 e 5. Então os anciãos de todo Israel se congregaram, vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Eles queriam ser igual às nações ao redor deles. Esse foi um dos grandes problemas desse povo. Eu creio que aí quando começa, vem Saul, depois vem Davi e começa toda aquela alternância de poder, como você diz. Nem todos temiam ao Senhor, conheciam a Deus, mas desobedeciam a palavra. O texto que nós temos na lição 10 da revista, na qual nós estamos baseando, é o de 2 Samuel 15, 1 a 12, em que o filho de Davi fica maquinando contra Davi. Fica na porta da cidade. Absalão falando contra o rei, fazendo, insinuações, justamente porque era uma jogada política para se apoderar do lugar do rei. E a gente vê... O texto diz, inclusive, que ele furtava o coração do povo. Através de... É o que nós vemos hoje. Alguns se colocam fazendo insinuações e propostas, vendendo uma imagem melhor para se projetar. E aí então nós encontramos não só pessoas ruins, pessoas boas também. Neemias, por exemplo. Neemias, no capítulo 5, ele mostra que há uma diferença entre alguns que desenvolviam uma política porque temiam a Deus e outros que queriam se projetar. Capítulo 5, versículos 14 e 15 de Neemias, nós lemos assim: Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não o fiz por causa do temor de Deus. O tema é o cristão e a política. O cristão não pode estar fora da política, mas a questão é o temor a Deus, a honestidade, a sinceridade, não para fazer uma imagem, mas para viver um tipo de vida que seja realmente uma vida consagrada a abençoar o mundo. Eu já ouvi certas vezes comentários de políticos mesmo acerca, por exemplo, de aumento de próprio salário, questões assim, e eles diziam: mas a lei nos permite fazermos isso, a lei nos permite termos esses benefícios, isso não é ilegal. E aí o comentário que outras pessoas faziam em resposta tem certas coisas que não são ilegais, mas elas são imorais. E Neemias entende isso. Ele sabe que os governadores anteriores a ele, eles recebiam o salário, a paga do seu trabalho, e eles e todos os seus auxiliares trabalhavam dominando o povo e sendo pesado a esse povo. Por isso ele resolve abrir mão disso. Agora a pergunta é: qual é o político brasileiro hoje que estaria disposto a abrir mão dos privilégios para que o povo, para que ele não fosse tão pesado ao povo? Uma vez que nós estamos em momento de eleições, essa tem que ser uma grande questão a se observar. Quanto que o político quer servir ao povo e quanto que ele quer se servir do povo. Você, eleitor, preste atenção na fala daquele candidato em quem você vai votar. Veja se ele quer servir ou se servir do seu voto. Preste atenção nisso. Como o nosso tema é o cristão e a política, então eu creio que nós podíamos pensar qual deve ser a atitude dos cristãos diante disso. Por exemplo, há aqueles que estão no governo, aqueles que estão à frente, aqueles que estão disputando uma reeleição, aqueles que estão disputando uma nova eleição, aliás, querem entrar para governar.
Então, como é que os cristãos deveriam se comportar nesse momento? E a gente olha para a Bíblia e a gente vê várias colocações acerca disso. Quem diz que a Bíblia não fala de política é porque não leu a Bíblia direito, ou não leu, ou leu, mas com o olho torto, né? Porque, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então o apóstolo Paulo, sim, orienta a gente a tomar conta, a observar e zelar pela vida do governante. Não tomar conta como um fiscal somente que vai jogar pedras, mas torcer por ele, orar por ele, para que Deus o ilumine, porque isso volta como benefício pra gente. É uma coisa assim, subjetiva, né? Orar por aqueles que estão imbuídos de autoridade, de poder, mas ao mesmo tempo fazer o papel de cidadão, é orar, mas acompanhar a vida política, acompanhar os projetos e procurar até mesmo colocar em ação essa oração. Se está orando para a pessoa ter sabedoria, para fazer um bom governo, porque deve ser uma expressão de um coração que teme a Deus. A palavra de Deus diz que a nação que é governada por Deus é uma nação abençoada. Sim. Ou seja, é uma nação que busca orientação na palavra de Deus. Mas isso não pode ser uma coisa assim, sem a responsabilidade, ao mesmo tempo, de acompanhar. Nós precisamos orar, mas precisamos acompanhar e saber realmente se as propostas, se o tipo de vida que a pessoa tem está realmente sendo vivida e não somente sendo colocada como uma plataforma, como uma promessa para se alcançar o objetivo, né? A gente precisa, sim, observar isso e precisa sempre lembrar que nós somos responsáveis pelos políticos que estão aí. Mas aí eu acho que o papel do cidadão é algo que a gente pode discutir no segundo bloco. Vamos fazer isso? Vamos lá. Deixar então outras questões para falar no segundo bloco acerca da sua participação enquanto cristão e enquanto ser que vai exercer o seu direito de cidadão, votando no próximo fim de semana. Não saia daí não, já vamos voltar daqui a pouquinho com o programa Caminho da Vida. Olá, eu quero fazer um convite a você. É a primeira caravana da Igreja Presbiteriana de Maringá rumo a Roma, Egito e Israel. Será dos dias 12 a 23 de janeiro de 2015. Não é complicado. Ligue agora 015 30 32 02 31 e obtenha todas as informações. Há facilidades para que você possa viajar conosco. Não é uma caravana exclusivamente da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está promovendo esta viagem, mas nós estamos recebendo na mesma irmãos, amigos que queiram compartilhar conosco desses dias inesquecíveis. Ligue agora 015 30 32 02 31 e venha viajar conosco. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. O assunto hoje, por conta da situação que o país está vivendo, de eleições, estamos às vésperas de eleições, então o assunto não podia ser outro. Estamos falando do cristão e a política. Como já temos feito, a base para essa nossa conversa é a revista Didaquê. O tema da revista é Desafios da Atualidade. A lição 10 da revista fala sobre cristão e a política. E uma das coisas que nós temos visto é que o cristão verdadeiramente cristão, o cristão legítimo, aquele que quer servir ao seu Senhor, ele tem que se portar de uma determinada postura como cristão em seu país, como cidadão de seu país. E a pergunta que nós fazemos é como, portanto, que deve ser a postura de um cristão. E estamos tentando mastigar um pouco isso. Na revista, pastor, você lendo e estudando a revista, ele coloca uma proposta interessante. Primeiro, intercessão pelas autoridades, pelos governantes. Nós falamos disso no bloco anterior. Segundo, envolvimento do cristão nas questões comunitárias
envolvimento com as ONGs e realmente que atuam em prol de interesses da comunidade. Porque o cristão não pode querer fechar o olho para o que está acontecendo, pelo contrário. Ele tem que fiscalizar a atitude dos governantes. E acompanhar. Isso, sem dúvida. Filiação aos organismos de articulação política, ou seja, marcando presença, não fazendo política por competição, ou como eu já disse antes, exaltação humana, mas é com o fim mesmo de servir a sociedade. E a filiação a partidos políticos, no sentido de realmente exercitar a sua cidadania. E por último, o exercício do voto consciente. Esse é geral. Nós já falamos Todos. em programa passado aqui, não é? Você não vai votar em evangélico porque você é evangélico, por exemplo. Você vai votar conscientemente, conhecendo quem está recebendo o seu voto. Sim, sem dúvida. O fato da pessoa ser evangélica ou não, ela, no máximo, isso diz respeito às convicções pessoais dela, e no máximo isso serve para saber em quem não votar. Você sabe que uma pessoa tem uma determinada convicção que não condiz com a sua convicção, com a convicção de um cristão, então você já sabe que nesse não dá para votar, porque ele vai lutar por questões contrárias àquilo que você pensa. E nem sempre a questão do que você vê, por exemplo, numa propaganda, que é oferecido ali, nem sempre condiz com a verdade. Eu achei chocante, mas a revista é radical, mas ela diz assim: as campanhas políticas no Brasil são um festival de mentiras, cinismo e baixaria. É lógico que há exceções, né? É lógico. Isso aqui não é generalizado, mas o que nós temos visto, uma boa parte, é exatamente isso. Então, o cristão precisa ter o discernimento de conhecer mesmo. Hoje nós temos ferramentas da internet, mas não somente isso, a vida pública da pessoa mesmo. Sem dúvida. Aquilo que ela já tem feito. E por exemplo, sondar muito as promessas, porque tem promessas descabidas, que não, até mesmo ferem a Constituição do país, mas estão sendo colocadas aí como motivação para ganhar o voto, né? Minha esposa tem isso como primeiro item, inclusive. Se alguém quer ganhar o voto dela, ela olha as promessas. Se está prometendo coisa que não é da competência dele, ela já sabe que esse camarada não vai fazer um bom governo. Para começo de história, ele não vai conseguir cumprir o que está prometendo, porque tem a ver com a vida de outra pessoa. O pastor Eliseu falou sobre filiação aos organismos de articulação política. E aí a gente entra num tema polêmico. Ô pastor, quer dizer que cristão pode ser envolvido com política? Pode sim, meu irmão. Nós temos falado aqui em outros programas que o importante é que você consiga louvar a Deus na profissão que você tem, naquilo que você está fazendo. Se você trabalha no meio político, louve a Deus com isso. Se envolva somente com aquilo que é lícito, com aquilo que é digno de você se envolver. E outra, se envolver com política, assim como praticamente qualquer profissão, não é para qualquer um. A revista Didaquê aqui que nós estamos usando tem um momento que ela fala que a filiação a partidos políticos, visando candidatura a cargos públicos, é um espaço que aguarda a presença de cristãos vocacionados, presta atenção nisso, vocacionados e preparados para fazer a diferença. Então não é para qualquer um, é para quem tem vocação e para quem sabe o que está fazendo. Em resumo, o que nós estamos dizendo aqui, o cristão deve levar a sério a participação política. Sim. Uma outra citação da revista é do pastor e Dr. Robson Cavalcante, já falecido. Ele escreveu: a vida social, presta atenção, a vida social no seu todo, ou em cada um dos grupos ou instituições componentes, é uma vida política. Mesmo quem diz assim, não, eu não sou político, eu sou apolítico, ele já está desenvolvendo uma política de dizer que não tem política. Né? Então, quer dizer, a participação, o modo como eu vou votar, escolhendo quem está à frente, tudo isso faz parte de um processo. As consequências, o país é quem vai colher essas consequências. A revista também cita Aristóteles. Aristóteles coloca uma frase lá que é: o homem é um ser político por natureza. Então não dá para fugir disso, não dá para fugir que você é um mamífero, não dá para fugir de que você é um ser humano, não dá para fugir de que você é um ser político. Então, o nosso tempo é resumido aqui, né, pastor? Então, o que nós estamos tentando dizer é um momento muito importante para o país. E aqueles que dizem que acreditar na Bíblia, que se dizem cristãos, devem procurar na palavra de Deus a orientação para que os valores que estão sendo discutidos, as promessas que estão sendo feitas, estejam de acordo com aquilo que realmente agrade a Deus. E através disso, haja o exercício consciente do voto, a escolha de pessoas, homens e mulheres, que estão na frente das várias esferas de governo do nosso país, e acompanhem isso depois, né? Cobrando a participação de cada uma dessas pessoas, porque essas pessoas são escolhidas não para serem exaltadas, essas pessoas são escolhidas para servir o país. Isso, e é por isso que é tão importante a gente se manifestar.
que a omissão tem consequências. A nossa omissão tem consequências. A Bíblia, em Tiago capítulo 4, versículo 17, diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, também está pecando. Portanto, pecar não é só fazer algo errado, é deixar de fazer o que é certo. A revista coloca uma frase que eu acho excelente. Mesmo aqueles que se declaram apolíticos acabam tendo um comportamento político, pois a omissão e o descaso também têm consequências políticas. E você, através do seu voto, você pode fazer o bem ou você pode fazer o mal para a sua sociedade. Portanto, participar das eleições conscientemente é sim uma forma de louvor a Deus. Você pode estragar a vida de uma nação de acordo com o jeito que você lida com o seu ser político, com a sua capacidade de influenciar no meio político nacional. Então toma cuidado com o seu voto. O voto, então, é um instrumento poderosíssimo. Sem dúvida. O mais poderoso que temos. Você tem agora na mão, eu tenho nós temos nas nossas mãos a oportunidade, você diz, pode estragar ou você pode abençoar o país. Escolhendo pessoas perfeitas, não tem pessoas perfeitas. Pessoas que sejam honestas e fiéis e, como eu disse, não com mídia, mas com a própria vida. Coisas precisam ser acompanhadas. E uma coisa que eu quero destacar, tome cuidado para não ficar votando naqueles candidatos que prometem algum benefício a você ou ao grupo ao qual você pertence, em detrimento de todos os outros. Eu sou enfermeiro, vou votar no enfermeiro, ou professor, vou votar no professor, ou eu sou policial, vou votar no policial, sou dentista, vou votar no dentista, porque ele vai beneficiar a minha classe. Então eu vou tirar dinheiro de todos os contribuintes para beneficiar a minha classe. Isso é egoísmo. Isso é uma forma de votar contra a maioria da população, votando a favor de uma minoria apenas. Tome cuidado com isso. E para encerrar, nós estamos perto do nosso tempo, temos 1 minuto apenas, eu quero só colocar uma questão. Existe a turma do quanto pior, melhor. Não entre por esse caminho. A turma do quanto pior, melhor é aqueles que acham que quanto pior estiver o mundo, melhor, porque será mais sinal de que Jesus está voltando. Não entre por esse caminho. A Bíblia mesmo diz que benditos são aqueles que oram pela paz de Jerusalém, a paz da nação do povo de Deus. Portanto, nós precisamos sim esperar a volta de Jesus, mas nós precisamos fazer de todo possível para que, enquanto ele não venha, o povo de Deus tenha a melhor condição possível para viver sua vida. Isso é muito importante. Amém. Pastor Eliseu, mais algum comentário? Não, é isso mesmo. Ficamos por aqui então nesse bloco do programa Caminho da Vida. Daqui a pouco nós vamos voltar, mandando alguns abraços e fazendo oração por você, pelo nosso país, nesse momento que estamos vivendo. E eu espero que você não saia daí, porque daqui a pouco nós voltaremos aqui no programa O Caminho da Vida. Fique conosco. Estamos de volta aqui no programa O Caminho da Vida. Falamos acerca do cristão e a política, porque, como dissemos, estamos em vias de passarmos por mais uma eleição e gostaríamos de orar agora para que você, enquanto cidadão, que você receba orientação de Deus na hora de exercitar esse direito de cidadão. Ore, inclusive, é um conselho que nós damos. Ore antes de escolher o seu candidato. Ore antes de votar nessas eleições e ore sempre pelo nosso país. Nós queremos mandar um abraço a todos os nossos queridos, todos aqueles que torcem pelo programa, oram por esse programa. Um abraço aos nossos telespectadores. E queremos também mandar um abraço para toda a família do pastor Alessandro, que não está conosco porque sua esposa, sua filha passaram por cirurgias recentemente. Sua esposa está saindo do hospital ontem ou hoje. Então, ore pela família do pastor Alessandro e provavelmente no próximo programa já estará conosco aqui. Vamos agora passar por uma oração com o pastor Eliseu. Vai orar pelo país, vai orar pela sua vida, vai orar pelas nossas vidas. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva
Senhor nosso Deus, nós queremos pedir realmente que o Senhor oriente a nação num momento tão precioso como esse que nós estamos passando agora. O Senhor dê discernimento, Senhor, a todo cidadão, para que use o voto de uma forma consciente. A nossa esperança não está no ser humano, Deus, mas está no Senhor, abençoando a vida de homens e mulheres que realmente tenham a intenção de servir neste mundo da melhor forma possível. E pessoas assim, Senhor, são abençoadas por Ti, são iluminadas por Ti. Por isso, abençoe, Senhor, as eleições do nosso país nesse próximo final de semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pra Jesus Cristo, o Rei que veio.